Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que passaram a semana? Bem, graças a Deus, né? Então tá bom. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um resuminho sobre o dadaísmo e o surrealismo para vocês. Então, ali no começo do século XX, muitos artistas achavam que a produção massificada da indústria estava comprometendo a criatividade das pessoas. Então, por exemplo, o pessoal do cubismo, do Der Blaureiter, do futurismo, construtivismo, eles achavam que a criatividade podia ser resgatada através de processos racionais. Mas os surrealistas e os dadaístas não. Eles achavam que a criatividade podia ser resgatada através de processos do inconsciente. Então a gente sabe que o inconsciente está na contramão da racionalidade. Porque o que é a racionalidade? É o homem dono das suas ações. No inconsciente, não. Né? O homem não domina as suas ações, né? Se falando do inconsciente. Então, por exemplo, os dadaístas existiam duas questões principais, que era até que ponto a indústria compromete os processos de criatividade e que tipo de objeto pode ser resgatado do inconsciente, objeto artístico. E para os surrealistas, que tipo de arte pode vir do inconsciente? Então, essas eram as questões aí principais desses dois grupos aí de artistas. E a gente sabe que outras correntes artísticas também estavam preocupadas com essa questão do comprometimento da indústria, né, com relação à criatividade. Na fotografia e no cinema, por exemplo. Aqui ele vai dar o exemplo do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que também discute essa questão, que o operário ele passa o dia lá apertando porcas, e depois quando ele sai da indústria, ele sai fazendo, ele não consegue mais deixar de fazer esse movimento, né? Que ele passa o dia inteiro ali fazendo. Então é muito interessante essa crítica aí do Charles Chaplin. Então, o dadaísmo, né, o ano de inauguração do dadaísmo é 1916, em plena Primeira Guerra Mundial. Então, lá na Europa, né, ele vai surgir na Suíça, né, em Zurique, na Suíça, através do poeta Tristan Tzara, que era um poeta romeno. E não só dele, tinha outros representantes, porque muitos artistas vinham refugiados por causa da guerra. Então eles se encontravam ali na casa do Tristan Tzara para discutir os rumos, qual que eram os objetivos, né? Quais eram os objetivos do grupo, quais eram as propostas, eles também escreveram um manifesto. E, e nos Estados Unidos, o principal vai ser o Marcel Duchamp. Tinha outros artistas também, mas o Marcel Duchamp, ele é assim o principal, né, cabeça desse movimento aí pelas obras dele, enfim, por uma série de coisas. Então, qual que era a proposta dos dadaístas? Eles achavam que toda a arte que tinha sido feita até então, né, pintar de maneira diferente, expressar sentimentos, arte abstrata, expressar velocidade, tudo isso tinha dado em quê? Não tinha dado em nada, né? Tinha tido a guerra ali que veio e destruiu tudo. Então eles achavam que a cultura e a arte também eram responsáveis, né, pela guerra. Então eles queriam produzir outro tipo de objetos, né, outro tipo de arte, não uma arte que tivesse atrelado aos valores de mercado, porque a escultura e a pintura, tudo que tinha sido feito até então, estavam lá vinculados ao valor de mercado. Eles não queriam mais isso. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer uma série de protestos. Então, protestos, né? Construir objetos assim artísticos com uma certa irreverência, com crítica, objetos ilógicos, sem uma proposta estética. Então, nós vamos ver assim, a máxima dessa ideia vai ser ali com os objetos do Marcel Duchamp, quando ele coloca bigode na Mona Lisa, que é uma atitude de total irreverência, e também com aquela fonte, né, que é o ready-made. Então, o que é o ready-made? É um objeto produzido pela indústria que ele pega o objeto e leva para dentro do museu. Ele fala, isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui é um urinol, é uma fonte, é um urinol, né? Agora não vai mais ser, vai se chamar fonte. Vai ter minha assinatura aqui, um pseudônimo, né, que ele assina, é Rimuti, e fala, agora isso aqui tem valor. Então, o que ele estava fazendo? Desmistificando o valor de mercado das obras.
Então ele pegava objetos comuns e ressignificava esses objetos, que é o handmade, que é, né, o ponto alto dessa ideia. Então o que que era? Uma crítica, era deboche, era tirar sarro das coisas, né? Pegar a Mona Lisa, pôr bigode, isso era uma irreverência total. Então eles foram chamados, o dadaísmo foi chamado até de anti-arte. A própria palavra dadaísmo não quer dizer nada, que eles caiu lá um dicionário no chão, um deles lá pegou, abriu, estava na palavra dadá, que quer dizer cavalinho. Então era uma coisa assim, total irreverência. Né? O dadaísmo, assim, em poucas palavras, é isso aí que ele resume. Depois, o que que a gente vai ver? Essas obras dadaístas, elas são até de difícil classificação. Porque o que que eles queriam? Queriam que a cultura começasse do zero, né? Que as artes começassem do zero, já que tinha desembocado na Primeira Guerra Mundial, tá bom? E a gente vai ver também depois que essa parte da poesia aí, ela é muito importante. Lembra que eu até dei o exercício do poema dadaísta aí para vocês. Bom, o que nós vamos ver também no surrealismo é que o que os surrealistas propunham? O André Breton, que era um poeta surrealista, ele fez um manifesto surrealista. Então, o que que eles propunham? Se a arte ela compõe imagens, nenhum lugar melhor do que para expressar o inconsciente do que as obras de arte. Então, eles usavam a obra para expressar o inconsciente. Então, a gente sabe que o surrealismo ele surge do dadaísmo e ele chegou a ser um dos movimentos mais populares do século XX. Né? Houve assim, uma grande aderência de vários artistas, né? Porque essa arte descoberta, aí, essa descoberta, quer dizer, do Freud e do Jung com relação ao inconsciente humano, que o homem tinha o inconsciente, isso aí despertou muita atenção, né? De vários artistas. E os surrealistas, eles usaram várias técnicas ali, né, para expressão. Então eles usaram a raiografia, que era você pegar um papel, colocar objetos ao acaso ali e abrir a luz, né, em cima do papel fotográfico. Essa luz queimava ali o papel e produzia imagens sem muita lógica. E eles usaram também a raiografia, a frotagem. O que que é a frotagem? É você colocar, por exemplo, uma super, algum objeto com textura e tirar, né, fazer a raspagem, assim você ter uma imagem ilógica ali, né, e fazendo uma composição ali com cores, com diferentes tipos de texturas. Usaram também colagem, fizeram esculturas sem muito protesto, sem muita lógica, né, sem um processo estético, assim, aquela escultura do Man Ray ali que tem uma colagem. Mas a gente sabe que os surrealistas, eles eram desenhistas, né? Eles eram desenhistas acadêmicos. Então você pega, por exemplo, a pintura do Salvador Dalí, você vê que tem um desenho acadêmico ali, mas tem alguma coisa ali que não está dentro de uma lógica, como nós estamos acostumados. Então, eles eram ótimos desenhistas, os surrealistas. E eles também fizeram muito handmade, os surrealistas, né? Que era aquela você ressignificar os objetos. Só que para os surrealistas tinha uma proposta estética. Então aquele telefone deles com aquela lagosta, ele é uma peça bonita, né? Uma peça bela, com uma proposta estética, mas não deixando de fazer uma crítica aos objetos produzidos pela indústria, né? Era uma crítica, né, ao valor de mercado, aquele tipo de arte feita até então, que era uma arte que não trouxe nada. Então, eles estavam querendo que a arte começasse do zero e com uma nova proposta estética, tá? Bom, eu já vou parando por aqui. Qualquer dúvida a gente tira na nossa live, então. Né, que eu falei, eu vou querer fazer um resumo curtinho para vocês. Tá bom, gente? Então, de maneira geral, a proposta desses dois movimentos é essa. E desejo uma ótima semana para vocês. E qualquer dúvida a gente tira na nossa live, tá? Um beijão, tchau, tchau.